Corinthians acerta com destaque do futebol argentino, Vasco fecha com zagueiro do futebol português e o Bahia acerta grande contratação para a próxima temporada. Bora conferir aqui mais um super giro de notícias do Mercadão da Bola do futebol brasileiro. Bora começar pelo São Paulo, que de acordo com o jornalista André Hernan, o tricolor teria interesse no lateral esquerdo Bruno Pacheco do Fortaleza, mas viu o negócio como muito difícil. O clube paulista ainda deve parcelas do negócio com o goleiro Felipe Alves, o que dificultaria uma negociação entre os dois clubes. Vale lembrar que o atual técnico do São Paulo, Dorival Júnior, treinou Bruno Pacheco no Ceará em 2022. Após o fim daquela temporada, o Fortaleza adquiriu 80% dos direitos do jogador por R$2 milhões, com um contrato válido até 31 de dezembro de 2024, com opção de renovação por mais um ano. Falando em Fortaleza, o Leão do PC fez uma sondagem e está negociando a contratação do lateral esquerdo Felipe Jonathan dos Santos. O jogador de 25 anos está no Peixe desde 2019 e tem contrato até fevereiro de 2025. Em 2023, Felipe Jonathan participou de 9 partidas e deu uma assistência. O defensor não joga desde abril, quando rompeu os ligamentos do joelho esquerdo. Nas últimas semanas, ele voltou a trabalhar nos gramados e deve estar apto para iniciar a pré-temporada. Vale lembrar que o Fortaleza já tinha demonstrado a intenção de contar com Felipe Jonathan para a última temporada, mas as negociações na época não avançaram. O Corinthians acertou a contratação do meio-campista Rodrigo Garro, do Talleres, da Argentina. Após grande período de negociação, o clube brasileiro chegou a um acordo com a equipe argentina pelo atleta de 25 anos. O timão topou pagar cerca de $6 milhões, aproximadamente R$29 milhões, para contar com o meio-campista. De acordo com a Gazeta Esportiva, a proposta do Corinthians foi por 80% dos direitos econômicos do atleta. Os direitos de Garro são divididos da seguinte forma: 60% pertence ao Talleres e 40% são do Instituto Córdoba, clube que o jogador defendeu entre 2019 e 2021. A ideia do clube paulista é adquirir 40% do passe de cada agremiação. O atleta participou de 44 jogos em 2023 com 8 gols e 9 assistências. O Internacional encaminhou a contratação do goleiro Ivan do Corinthians. Após ser emprestado ao Vasco, o goleiro de 26 anos tinha negociações avançadas com o América Mineiro, mas vai desembarcar no Beira-Rio para ser alternativa ao titular Sérgio Rocher. O goleiro tem contrato com o timão até o fim do ano, mas as direções discutem o negócio em definitivo. Os paulistas receberão um valor mantido em sigilo e 20% dos direitos do também goleiro Carlos Miguel, atual reserva de Cássio. O Corinthians já tinha 80%. Não estava nos planos de Ivan um empréstimo para ser opção novamente, mas as conversas com o Colorado agradaram. Revelado pela Ponte Preta, Ivan ainda passou pelo Zenit da Rússia no ano passado, antes de rumar ao Vasco. Como ocorre desde que trocou a macaca pelo Corinthians, o goleiro sofre com a falta de sequência. O Botafogo encaminhou a contratação de Lucas Halter, zagueiro que pertence ao Atlético Paranaense e que atuou no Goiás no último Campeonato Brasileiro. O acordo de valores entre as partes já está sacramentado e o zagueiro de 23 anos é esperado no Rio de Janeiro nesta semana para a assinatura do contrato e a oficialização do negócio. Lucas Halter era um nome que agradava tanto à diretoria quanto ao treinador Thiago Nunes, que viu o atleta surgir nas categorias de base do Atlético Paranaense quando trabalhou no Furacão. O jogador passou os últimos 2 anos emprestado ao Goiás, mas assumiu a titularidade de forma absoluta no Esmeraldino somente em 2023. O Botafogo também tem negociações para contratar Jefferson Savarino, de 27 anos. O venezuelano, atualmente no Real Salt Lake dos Estados Unidos, negocia com o clube carioca, que está otimista pela chegada do jogador. Savarino foi revelado pelo Zulia da Venezuela e chegou ao Atlético Mineiro em 2020 a pedido do então técnico Jorge Sampaoli. Pelo clube mineiro, ele se destacou quando atuou 99 vezes, marcando 22 gols, com outras 22 assistências. Em maio de 2022 foi vendido ao Salt Lake, onde costuma ser titular da equipe. Na última temporada foram 11 gols e 4 assistências em 34 partidas pelo time da MLS. O Vasco anunciou a contratação do zagueiro João Vitor, que estava no Benfica de Portugal. O atleta tem 25 anos e chega em definitiva ao clube com contrato de 5 anos. O Gigante da Colina vai pagar 6 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais ao clube português. No entanto, o valor total da operação pode chegar a 8 milhões de euros, de acordo com gatilhos previstos em contrato. O pagamento será parcelado em 3 vezes. O zagueiro é a primeira contratação da era Alexandre Matos, que mostra o tamanho do investimento, que é visto internamente como uma sinalização de força do Vasco no mercado para a próxima temporada. Revelado pelo Corinthians, João Vitor apareceu com destaque no Atlético Goianiense, onde atuou por empréstimo em 2020. Ele retornou ao timão e assumiu a titularidade em 2021 e no começo de 2022, quando foi vendido para o Benfica.
Em busca de um substituto para Everton Ribeiro, o Flamengo fez uma sondagem por Evander. O meia foi revelado nas categorias de base do Vasco e atualmente pertence ao Portland Timbers dos Estados Unidos. Aos 25 anos, Evander foi um dos destaques do Portland em 2023. O meia vive um momento especial nos Estados Unidos, mas enxerga com bons olhos um retorno ao Rio de Janeiro e uma transferência para o Flamengo. Apesar do interesse entre clube e jogador, os americanos pretendem fazer jogo duro nas negociações. O Portland não está interessado em se desfazer de Evander. Afinal, os americanos desembolsaram cerca de 53 milhões de reais na contratação do meia no fim de 2022. O Flamengo, dessa forma, fez uma consulta para saber os valores de uma possível contratação. O Atlético Paranaense encaminhou a contratação do argentino Leonardo Godoy, lateral direito do Estudiantes. O contrato será válido por 4 temporadas. Para fechar o negócio, o Atlético superou a concorrência de Corinthians, São Paulo e Botafogo. O Godoy tem 28 anos e estava no Estudiantes desde 2021, sempre como titular absoluto. Na última temporada foram 47 jogos com 4 gols e 11 assistências. O jogador, que atua também como zagueiro, começou a carreira no Atlético Rafaela e depois passou pelo Tajeres. O Estudiantes queria cerca de 13 milhões de dólares, 14 milhões de reais para liberar Godoy. O Atlético avançou para fechar com o jogador ao oferecer o contrato de 4 anos. O valor acertado entre os clubes, porém, ainda não foi revelado. O Vitória encaminhou mais 2 contratações para a temporada. O clube acertou a chegada do goleiro Muriel, irmão do também goleiro Alisson, do Liverpool. O jogador de 36 anos assinou um pré-contrato e é aguardado na Toca do Leão nesta terça-feira, quando será iniciada a pré-temporada rubro-negra. Na chegada, o defensor irá firmar os papéis definitivos e realizar exames físicos e médicos. Revelado pelo Internacional, Muriel também tem no currículo outros 4 times brasileiros: Caxias do Rio Grande do Sul, Portuguesa, Bahia e Fluminense. No exterior defendeu Belenenses e Bessade, ambos de Portugal, além do Limassol do Chipre, onde passou as últimas 2 temporadas. O outro reforço é o lateral direito Raul Cáceres, que já tem um pré-contrato assinado. Para que a negociação seja concretizada, a diretoria rubro-negra aguarda o recebimento dos documentos referentes ao empréstimo do jogador, que precisam ser assinados pelo Guarani do Paraguai, clube com o qual o atleta tem vínculo. Raul Cáceres tem 32 anos e já defendeu outros 3 times brasileiros. Ele vestiu a camisa do Vasco em 2019, do Cruzeiro em 2020 e 2021 e também do América Mineiro em 2022. Em 2023, o lateral atuou em 48 jogos pelo Guarani do Paraguai e marcou 2 gols. O Vitória também fez uma proposta de empréstimo ao São Paulo pelo volante Luan, que está fora dos planos da comissão técnica do tricolor para a temporada de 2024. O clube baiano, campeão da Série B, manifestou interesse para os paulistas e tenta viabilizar a contratação do volante de 24 anos. O perfil do jogador encaixa no desejo da diretoria, que aposta em atletas de mais imposição física para a temporada em que o rubro-negro volta a disputar a Série A do Brasileirão. Para liberar Luan, o São Paulo conta com o pagamento da maior parte do salário do jogador, que renovou o contrato até 31 de dezembro de 2026 com promoção salarial. Autor de um dos gols do tricolor no jogo do título do Paulistão de 2021, Luan perdeu espaço desde o ano retrasado. O Bahia venceu a concorrência de gigantes do futebol brasileiro e encaminhou a contratação do meia Everton Ribeiro. O experiente jogador de 34 anos é esperado nos próximos dias e assinará seu contrato com a nova equipe até quarta-feira. O vínculo com o Esquadrão de Aço irá até o final de 2025. Após o encerramento de seu contrato com o Flamengo no último dia 31 de dezembro, o meia não chegou a um acordo pela renovação e deixa o clube depois de 6 anos e meio. Para assinar com o atleta, o Bahia ainda venceu as concorrências de Corinthians, Fluminense e Internacional. Muitos clubes do Brasil fizeram sondagens, mas os 3 clubes citados foram os únicos a fazerem propostas formais pela contratação do camisa 7. Apesar das outras propostas, Everton Ribeiro escolheu o tricolor de aço por conta do projeto esportivo apresentado e pelos gatilhos contratuais oferecidos. O Ceará anunciou na última segunda-feira a contratação do meio-atacante paraguaio Jorge Recalde. O jogador de 31 anos chega ao Vozão após rescindir com o Newell's Old Boys da Argentina, clube pelo qual fez 46 jogos com 8 gols e 3 assistências na temporada 2023. O contrato do atleta com o Alvinegro terá duração de 2 anos, indo até o fim de 2025. De acordo com o Diário do Nordeste, o jogador chega para ser o responsável pela função de camisa 10 do Ceará e terá a missão de entregar um bom desempenho em um setor que deixou a desejar durante 2023. O Benfica está interessado no atacante Marcos Leonardo dos Santos. Nas últimas horas, os europeus fizeram uma consulta ao atleta e sinalizaram que devem fazer uma proposta formal pela compra do menino da Vila.
artilheiro do Santos em 2023 com 21 gols marcados, Marcos Leonardo tem um perfil que agrada aos portugueses. O garoto tem apenas 20 anos, soma passagens pelas seleções brasileiras de base, tem 2 anos de experiência como titular no futebol brasileiro e desponta como um dos nomes mais promissores da atual geração. A expectativa é de que o Benfica faça uma oferta entre 15 a 20 milhões de euros pelo centroavante, o que representa entre 80 e 107 milhões de reais na cotação atual. O Santos, dono de 70% dos direitos econômicos do jogador, tem um acordo com o staff do atleta para vendê-lo com a condição de uma proposta mínima de 18 milhões de euros. Então, rapaziada, esse foi o super giro de notícias do Mercadão da Bola de hoje, o primeiro de 2024. Deixem aí nos comentários suas opiniões, que é muito importante. Não se esqueçam de seguir as redes sociais do canal, links estão na descrição. Deixa o seu like aí, se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Esse vai ficando por aqui, eu espero que tenham gostado. Tamo junto e até o próximo.